o desafio contra o Botafogo, estreia no Campeonato Brasileiro. Queria que você fizesse um balanço, uma análise do que você pôde tirar desse grupo do Palmeiras até agora. E se para esse Campeonato Brasileiro você pensa em mudanças ou pensa em manter a estrutura, como está a tua cabeça? Então, a análise até esse momento, se a gente se apegar somente aos números e os percentuais, é um percentual alto, de avanço, né? Mas claro que dentro dessa análise a gente tem que também levar em consideração, né, a derrota na final do Campeonato Paulista, né? Ah, o que eu vejo nesse momento é a equipe oscilando em pequenos detalhes, mas com um viés de crescimento, né, alto, né, tendo como partida, né, ponto de partida a avaliação do último jogo, né, que nós enfrentamos uma equipe bastante dura, muito qualificada, jogando pela Libertadores, né, um jogo muito justo e que talvez se tivesse ter um vencedor, na minha opinião, teria que ser o Palmeiras, né, pelo que fez durante o jogo, conseguiu abrir seu placar perto do final, mas infelizmente tomou o gol do empate perto do apagar das luzes. Agora se inicia um outro campeonato, né, uma outra competição, que a gente sabe que até a parada da Copa são 12 jogos e muita coisa, na minha opinião, se decide nesses 12 primeiros confrontos, né, porque com um percentual alto de aproveitamento nesse primeiro momento, antes da parada, vai determinar muita coisa, até no que diz respeito a um planejamento nessa parada, né, uma intertemporada forte, quem fizer ela bem, estando à frente, quando voltar, na minha opinião, leva vantagem no segmento. Então é iniciar forte, né, quando um Botafogo motivado, campeão carioca, que estreou bem na Sul-Americana, e a gente motivado por iniciar um campeonato que a gente espera muito também. O Edu Dracena já está à disposição no banco de reservas. O Antônio Carlos, muita gente falando, poxa, nos 2 últimos gols acabou não indo tão bem, que o Palmeiras sofreu e tudo mais. Você já falou até sobre o Antônio Carlos, a grande temporada que ele vem fazendo. Eu quero saber o seguinte, como está a cabeça do Antônio nesse momento? Ele chegou por ser um jogador ainda jovem, né, a sentir um pouco, ter participado de 2 gols nos últimos jogos decisivos. Como que está a cabeça do Antônio? Não, sentir o atleta tem que sentir, né? Porque a gente sabe como é quando a gente participa dentro do jogo de eventos como esse. Agora, o pesar, além do empate, né, tendo construído no final do jogo o gol que nos deu a vitória, foi muito porque o Antônio Carlos vinha fazendo uma grande partida, né? E assim como fez uma grande partida na decisão, e assim como vem fazendo em 90% dos jogos, uma partida extremamente segura, de um atleta que tem jogado de alto nível e tem nos ajudado bastante. Na minha opinião, é um pouco injusto a gente avaliar, né, única e exclusivamente apenas por 2 eventos, né, a utilização e a capacidade do atleta. Eu tenho por preferência sempre recuperar o jogador dentro do campo. Agora, evidentemente, que a gente tem que, né, perceber que momento que o atleta está e a confiança que ele está nesse momento de continuar no alto nível, né, que ele vem apresentando até então. Eu já tenho o Edu à minha disposição, assim como os outros zagueiros, mas não vejo nesse momento, né, a obrigatoriedade de mexer, né, e gerar até mesmo, né, uma perda maior de confiança, uma perda de confiança nesse atleta que vem atuando muito bem, assim como o Thiago, seu colega de defesa, né? Os problemas individuais, eles também têm um viés coletivo, né? Assim como no gol contra o Boca, eu não posso, por exemplo, né, posicionado, né, o meu lateral também tomar uma bola nas costas, né, que faz com que o meu zagueiro tenha que fazer a cobertura, né? E no lance do jogo contra o Corinthians também, uma falha de comunicação, em que havia 2 jogadores para fazer a cobertura, né? E se um comunica para o outro que está fechando o meio e o outro está fechando o fundo, a gente minimiza todos esses problemas. Então tem um viés coletivo muito grande em cima das falhas individuais, né? E eu costumo analisar sempre dessa forma, né? O certo é que, como eu disse, nesse viés de, mesmo com os sucessos nesse momento, o viés é de crescimento e eu acredito que todo mundo está vendo isso, né? E por isso a confiança da gente não precisa, e não há necessidade de se fazer até arrasada, simplesmente fazer as pontuais ajustes que precisa ser feito, né? Trabalhar quando o tempo permitir e focar no que a gente tem para frente. Roger, vai começar o Campeonato Brasileiro
E assim como foi no Campeonato Paulista, nos levantamentos que o pessoal faz, o pessoal tem colocado o Palmeiras com o melhor elenco do Campeonato Brasileiro, um dos favoritos. Você concorda com essa situação do melhor elenco do Campeonato Brasileiro? O melhor elenco, né, efetivamente, para se considerar favorito, a gente tem que evoluir como equipe. Nós temos grandes jogadores, né, para as posições, e muitas delas até grandes jogadores dobrados nas posições. Agora, coletivamente, a gente tem que justificar, né, o rótulo, né, da equipe mais qualificada, ou daquela que detém também um dos favoritos para a disputa do campeonato e, por consequência, conquistar o título. A gente não abre mão, né, de entender que foi criado um grupo forte para que a gente tenha a condição de disputar todas as competições, né, mas o campeonato nem iniciou e é difícil a gente apontar favorito, né, o papel ele aceita tudo. Agora, na prática que a gente vai ver, né, as equipes que, como eu disse, nessas 12 rodadas para mim iniciais, elas demonstram muito o que vai acontecer na competição dali em diante. Ô Roger, aqui. Você citou essa situação, né, da lateral direita. Uma jogada foi um lançamento, outra foi uma jogada individual no clássico com o Corinthians. Eu queria que você falasse se a situação do Marcos Rocha é a mesma do Antônio Carlos. Passa na sua cabeça a ideia, talvez, de conversar, recuperar ele, ou você pensa também o Mike jogou contra o Aliança, foi bem contra o Alianza Lima, mas você acha que se encaixa na mesma situação do Antônio Carlos? Como eu disse, a gente tem que ver de forma coletiva, né? Geralmente quando acontece um gol, é evidente que tem a qualidade do adversário, mas a gente consegue identificar pelo menos 3 aspectos antes do gol acontecer e 3 etapas em que ele pode ser interrompido. Muitas vezes quem vai buscar a bola no fundo do gol não é obrigatoriamente aquele que foi o responsável, né, pelo desencaixe nas peças que ocasionaram o gol. Né, esses 2 eventos exclusivamente, né, tem uma ligação muito forte com aspectos táticos da primeira linha, né, que a gente precisa assim observar para corrigir e não voltar a acontecer. Né, algumas perseguições de encaixe, saindo um pouco do setor, e não retornando para o setor imediatamente, que ocasionaram esse desequilíbrio que levaram ao gol. Como eu disse, nesse momento eu não vejo, né, a obrigatoriedade de mexer nas peças, e eu acredito que, né, com os treinamentos e com as observações pontuais que a gente faz, a gente consiga minimizar. Até agora, na coletiva antes de ontem, eu mencionei que faziam 29 ou 30 dias que não havia folga, e se a gente contabilizar nesses 30 dias o tempo que a gente teve no campo com todo mundo para poder treinar essas variáveis, não passaram de 5 treinos. Né? Então, você tem que treinar a estratégia do jogo, treinar contra os adversários e ainda assim trabalhar essas questões pontuais. Né? Isso tudo a gente vai, à medida do tempo possível, fazê-los, né, para que não volte a acontecer. E se for necessário, em algum momento, né, a gente efetua as trocas, não há problema nenhum, assim como foi feito, né, por estratégia desse jogo, 2 trocas para a partida contra o Boca. Ô Roger, nessa linha de mudanças, aí, observações que você tem feito, no meio-campo, a situação do Lucas Lima, que é um grande investimento, um jogador de muita qualidade, mas também tem gente questionando. E no ataque o Borja, né, que tem com uma boa média de gols aí, mas às vezes também tem deixado a desejar. Pois é, eu acho que quando as avaliações todas elas têm partido exatamente do mesmo início, né, o grande investimento. Eu acho que a gente pode inverter isso, né? Em primeiro momento, a gente falar da qualidade do jogador, investimento é pelo que ele pode responder. E a gente sabe que, né, pelo investimento, o atleta tem que devolver proporcional, né, o que o clube investe no seu talento. Né? O talento é que vale, não o investimento por si só. Agora, o que eu tenho falado e trabalhado bastante com o Lucas, né, e é uma das questões que a gente precisa corrigir, evoluir dentro do nosso jogo coletivo, é que muitas vezes, né, o Lucas vem buscar a bola muito perto dos meus volantes, né, e nessa situação falta um jogador à frente da linha da bola, e esse jogador à frente da linha da bola, né, precisa
ser um volante que passa a todo momento, né? Então, até em função disso, o desgaste, muitas vezes, dos meus volantes é em função, né, desse mecanismo que se formou em função, né, do Lucas gostar de pegar a bola de frente e vir jogar articulando e organizando o jogo apoiado desde o campo de defesa. Né, mas agora o Lucas foi o assistente do Campeonato Paulista, né? Esteve na seleção do Campeonato Paulista, né? Contribuiu muito até esse momento, né? Como eu disse, são 3 meses de trabalho, a equipe evoluindo, na minha opinião, né? Mas sempre há ajuste para se fazer, né? Eu mencionei em alguns momentos também que gostaria eu que a gente tivesse com 10% só de evolução e pudesse evoluir 90% ainda algumas semanas atrás, né? E que nós haveríamos estabilidade. A pena foi que a estabilidade aconteceu nesses momentos agora, né? Mas tão logo isso passa, a gente volta ao nosso nível normal, né? Que o aproveitamento é bom e, para mim, a produção também é de bom tamanho. O Miguel, muitas vezes, né, pela ansiedade de desejar fazer e participar do jogo, né, sai um pouco do seu setor e, fora da sua posição, né, não consegue nos oferecer o que ele pode de melhor. Ele é um grande finalizador, como a gente sempre disse, é um jogador que pega pequenas diagonais, né, para gol. Né, e nesses 2 jogos, especialmente, ele teve poucas oportunidades de fazer o que ele sabe fazer de melhor. E por isso tem aparecido pouco no jogo. Né, então, como eu disse, é mais ajuste para a gente voltar a fazer. Né, voltar a fazer para que cada jogador possa contribuir com o seu melhor, dentro da sua característica. Roger, pegando esse gancho do Lucas, muita gente vê o Bruno Henrique, às vezes até na frente dele, né, no setor do meio campo, por ele estar um pouco mais recuado, vindo buscar a bola, como você falou. Isso é característica dele, não é, então, uma orientação tática que você tenha? É algo que você vai ter que corrigir com ele numa conversa, em treinamentos, para que ele tenha mais liberdade para chegar à frente, pela qualidade que ele tem de chutar e tudo mais? Característica do atleta, né? Característica de histórico de estar fazendo, né, de gostar de pegar a bola de frente, né, para enxergar o jogo com um pouco mais de amplitude e as opções à sua frente. O Lucas gosta de se juntar aos lados do campo para fazer, né, jogo de parceria com os laterais, né, e com o atacante à sua frente, né, e isso faz com que a equipe tenha que arranjar um mecanismo, né, para que eu tenha mais jogadores à frente da linha da bola. Muitas vezes acaba que para sobrepor esse posicionamento, os laterais têm que se projetar ao mesmo tempo, né, eu preciso ter um equilíbrio entre 5 jogadores atrás da linha da bola para que eu consiga levar a bola e 5 jogadores à frente. Né, quando eu tenho um pouco atrás, eu preciso suprir essa necessidade. Ou ora são os 2 laterais, ou ora é um volante. Nesse momento, né, o volante passa um pouco mais. E como eu disse, talvez isso esteja um fundo também, né, de um desgaste um pouco maior desse jogador de meio que acabam suprindo essa necessidade. Né, mas por outro lado, quando ele vem para trás da linha da bola, ele me dá um passe ultra e mega qualificado para sair lá de trás. Então é justamente o equilíbrio. Né, o equilíbrio dessas 2 ações, né, usar as costas da linha para jogar e alternar com esses momentos que você vem para trás da linha da bola, que você vai para o lado do campo, que você chega na área, pisa na área, é um jogador que tem muita qualidade de arremate, de passes e infiltrações, e para isso precisa estar em umas zonas mais perto do gol, onde a sua qualidade possa fazer diferença efetivamente. Agora, sobre a questão emocional ainda do que aconteceu no fim de semana, no futebol, você já falou isso na quarta-feira, e no futebol as coisas são muito rápidas, né? Você estava decidindo um campeonato no domingo, já teve uma Libertadores no meio da semana e já começa um outro campeonato no domingo. E aos poucos a página vai virando. Ela já virou emocionalmente no teu grupo de atletas para começar uma nova competição e esquecer um pouco o que aconteceu no fim de semana? Não tem que virar, não tem tempo, não há tempo. O que eu salientei para os atletas foi o que o Felipe também mencionou na coletiva depois do jogo contra o Boca. Em 25 anos como profissional, se eu tenha jogado 20 campeonatos brasileiros, eu ganhei 1. Os outros 19 você administra a frustração. Então, bem da verdade, né, a nossa capacidade de remobilização ela é muito vista nesses momentos. Nesses momentos né, que você precisa rapidamente se reerguer da frustração é que nós somos bem avaliados ou não, né, porque não há tempo para a frustração permanecer, a gente tem que sentir, né, porque né, nós somos seres humanos e cada frustração também é a mesma frustração que o nosso torcedor tem, só que nós precisamos estar em campo num outro momento rápido. Né, não há muito tempo. Né, cada um usa suas armas, cada um usa suas forças, né, e mais do que nunca a gente aqui no dia a dia remobiliza.
Né? Isso é uma parte mais, é a parte mais tranquila, né, de se fazer. Né? É entender que quando o atleta aceita, entende que essa é a sua profissão, né, que ele vai ter muitas frustrações. Né? Eu falo para os meus atletas, imagina, no futebol ainda nos permite a cada 3 dias. Você tem a possibilidade de mudar a história, né? Agora eu fico imaginando os atletas de alto rendimento do atletismo que se preparam para um ciclo olímpico de 4 anos e na final da largada queima na largada. Ele só vai ter outra oportunidade daqui a 4 anos. Né? Então nós somos felizardos. Roger, e sobre isso de administrar a frustração, entrar também num aspecto do foco aí, para você vai ser um desafio até o dia 23, para quando foi marcado o julgamento no Tribunal de Justiça de São Paulo, de toda essa história da possível interferência externa no Clássico, manter o foco dos jogadores, deixar eles desligados disso. Como é que você está lidando com isso no vestiário? Como você vai lidar? Vou te confessar uma coisa agora. Eu não sabia nem que ia ter julgamento. Tá pronto. É isso. É isso. Não dá tempo para olhar. Não dá tempo para olhar para vocês. Já foi. Boa tarde, senhores.